Amados, bom dia. Seguinte, ó, tá vendo que o sol tá aqui, ó? Eu tô indo pra São Paulo agora, tô acompanhado com a minha esposa aqui, ó. E eu queria muito aproveitar esse tempo pra conversar com vocês um assunto que eu acho importante, que é sobre política, tá? Então, quero trazer esse tema aqui. Eu acho que é fundamental a gente ter um entendimento a respeito desse tema, porque o que acontece? O brasileiro tem uma síndrome de pai órfão, né, cara? E a gente tem aí depositado a nossa esperança em político. E eu acho que isso daí beira a estupidez e a ignorância. Então, eu quero conversar um pouco com você sobre isso daí. E assim, eu sei que não tem certo ou errado, tá? Mas eu quero te dar um outro panorama, um outro ponto de vista para você fazer uma análise crítica e quem sabe considerar alguns pontos que eu quero trazer para você aqui, tá bom? Esse sol aqui vai nos acompanhar, não tem o que fazer. E só fazendo um paralelo, né, algo que eu tenho tentado pôr em prática, algo que eu falava, né, que é sobre fazer do jeito que dá, né? Eu comprei esse microfonezinho aqui justamente para aproveitar momentos como esse para conversar com você. Pô, eu tenho um microfone bom em casa, tenho câmera boa em casa, mas eu sempre ficava procurando ali o momento perfeito, a hora perfeita, tudo perfeito para fazer e acabava não fazendo. Então eu investi nesse microfone para justamente poder te servir com aquilo que eu acredito que eu tenho recebido de Deus. Então, espero que você me compreenda que esse sol aqui vai nos acompanhar. Mas o ponto central é o seguinte, eu quero falar em dois aspectos, tá? O primeiro aspecto, né, o porquê eu considero um erro da nossa parte confiar em político, é porque político, acima de tudo, é um humano, é uma pessoa, né, rica em falhas, tá bom? Vamos lá. Eu acredito que as eleições de 2018 e de 2022 nos ensinou grandes lições, tá? Você viu o que aconteceu em 2018, né? Como o Brasil deu início, né? Eu não acredito que começou ali a questão da polarização que a gente vive hoje entre direita e esquerda, entre Bolsonaro, Lula e o que eles representam. Eu acredito que isso daí já é antigo, né? Mas tomou forma, tomou proporção, e ainda mais quando o Bolsonaro ele encabeçou ali uma frente muito forte nas redes sociais e viralizou, vamos dizer dessa forma. Pô, cara, aí a gente já chegou no momento que a gente está vivendo hoje. Então, eu não vou defender aqui lado político. Então, se você é bolsonarista ou lulista, eu acredito que você vai ficar chateado com o que eu vou dizer, tá bom? Por dois aspectos. Quem confiou cegamente, depositou as suas expectativas como um salvador da pátria, um messias, né, no Bolsonaro, e esse cara, ele não como eu posso dizer, a esquerda diz que a gente é gado, né, os caras que votam na direita e os conservadores, eles são gados, né, e quem não é fanático, quem não idolatra político, ele ficou chateado com o Bolsonaro em alguns aspectos, né, com a desavença dele com o Moro, com algumas pessoas que ele indicou para o STF, com algumas leis que ele deixou prosseguir ali. Eu não vou entrar a fundo nesses quesitos e para mim isso daí pouco importa, porque quem defende cegamente um político, nesse momento ele vai ficar chateado com as coisas que eu vou falar.
Então, quem confiou cegamente no Bolsonaro ficou chateado, mas se viu obrigado a votar nele de novo em 2022 porque o opositor dele era o Lula. E agora vamos trazer para um outro aspecto aqui, que é a questão das pessoas que votaram no Lula. Eu tenho parentes meus, que votaram no Lula. Votaram, assim, cegamente no Lula. Só que, confrontando o senso comum, esses caras, eles trabalham, são pessoas dignas, são, né, pessoas de caráter. E eles me ensinaram uma grande lição na época, que votaram nele em 2022. Porque eles acreditavam no discurso do Lula do começo dos anos 2000. Quando ele encabeçava ali uma frente operária, né, alguns discursos ali que o Lula defendia, e eles tinham aquela ideia ainda, aquela imagem do Lula do começo dos anos 2000. Então quando o Lula ficou, né, elegível, e eu não vou entrar no mérito do julgamento, de como tudo conspirou para que o Lula tivesse solto, eles não pensaram duas vezes em votar no Lula. E sabe o que aconteceu? O mesmo que aconteceu com o pessoal que votou no Bolsonaro, mas não é gado. Por quê? Porque eles viram que o Lula não manteve o discurso que ele fez na campanha. O Lula pegou alguém que não tem perfil nenhum e eu duvido das capacidades técnicas dele para colocar como ministro da Economia. E hoje a gente está pagando um preço aí altíssimo por causa da questão do descompromisso fiscal do governo Lula. Então, assim, essas pessoas que têm caráter e que entende um pouco de economia, percebe que tomou uma decisão errada. E eu tenho conversado com eles, eles têm reconhecido isso. Falar, acho que ano que vem, né, 2026, tem eleição, então talvez vou ter que procurar ali outro candidato, né? Enfim, o que isso me ensinou? Me ensinou que dos dois lados tem fanatismo, dos dois lados tem pessoas aproveitadoras, mas dos dois lados tem pessoas que acreditavam de coração limpo, honesto. E eu espero de verdade que você tenha sido essa pessoa que acreditou de coração limpo e honesto e acabou se frustrando, né? Fazendo aqui um ponto, porque eu sou mais tendencioso para a direita, não tem como, porque ela representa um pouco mais assim, ela encabeça um pouco mais dos princípios que eu guardo, né? Principalmente nos princípios monetários, né, de livre mercado, tudo. Eu percebo que existe um erro que nós cometemos, que acreditar que conservadorismo representa cristianismo. E aqui a gente vem pro que eu trato nesse canal. Nós temos que partir do pressuposto de que qualquer político que seja, ele é um homem, tá? Ele é caído, ele é tendencioso pro mal e não tem como fugir disso. Sem a graça de Deus, sem pôr em prática aquilo que Jesus ensinou, qualquer pessoa que seja na face da terra, por mais aparência que ela tenha de ser boa, de qualquer coisa que seja, ela é tendenciosa para o mal, porque isso daí é uma condição do homem caído. Inclusive tem uma aula aqui que eu deixei, que eu dediquei ali um pouco mais de tempo, explicando como o cristianismo ele melhora a nossa vida, e lá eu entro em alguns pontos mais profundos, né?
nós temos que partir do pressuposto de que eles são homens. E eu quero que você agora lembre-se de algo que aconteceu na Bíblia. De quem foi o homem que Deus não havia mandado com que ele contasse o povo, e ele, contrariando o conselho daqueles que governavam junto com ele, foi lá e mandou contar o povo de Israel. Quem foi o rei que fez isso daí? Vocês lembram? Davi, né? Aí você vai falar assim para mim, aqui que é o ponto. Aqui foi que eu extraí a ideia desse vídeo. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Cristo veio da semente de Davi, era um descendente de Davi, homem de Deus, homem segundo o coração de Deus, escolhido por Deus para estar ali. Governante exemplar, prosperou o reino, fez tudo acontecer, mas no erro dele, mais de 20 mil pessoas pagaram o preço. Agora eu quero que você pense o seguinte, a Bíblia não descreve se essas pessoas que morreram eram ímpio, era de direita, de esquerda, Bolsonaro, Lula, nada. Então eu quero que você entenda que por erro de um governante, pessoas boas e ruins pagam o preço. E aí você aí, cristão ou pessoa coerente, eu não sei quem é que está assistindo esse vídeo, fica, cara, depositando a sua esperança em homens, velho. Fica acreditando que Lula, Bolsonaro vai salvar o país, e eles não irão salvar o país. Não existe salvação para uma humanidade caída fora de Cristo. É simples. Aí você vai lá, briga com seu familiar, seu ente querido. E eu cometi esse erro em 2018. Você fica entrando em debate político na internet. Você fica discutindo com essas pessoas, de vez compartilhar palavras boas, sei lá, incentivar eles. E, pô, entenda. As pessoas são diferentes e você não vai mudar a opinião de ninguém. A única pessoa que é capaz de mudar um outro homem é Cristo. Você tem que ter compaixão e entendimento de que tanto os eleitores do Bolsonaro quanto os eleitores do Lula, eles não são, em sua maioria, canalhas, cara. Eles acreditaram no discurso, velho. Consegue compreender? Então, esse daqui é o ponto mais superficial do assunto que eu quero conversar com você. É uma burrice, é uma tolice, desculpa o termo, é uma estupidez você depositar a sua confiança em político. Ponto e vírgula aqui. Você vai votar de qualquer jeito? Óbvio que não, cara. Senão Deus não tinha te dado um cérebro, entendeu? Para você processar ideias, para você fazer uma análise crítica, para você ouvir um discurso e ponderar o que está sendo dito. O próprio Cristo nos ensina assim, que rei que não vai sair à guerra e antes não faz os cálculos para ver se não era melhor mandar um tratado de paz. Quem? Que? Pô, mano. Entende? Coisas básicas. 2026, eleição. Perfeito. O que você vai fazer? Ouvir propostas, olhar para o passado histórico desses caras e vai ponderar ali de acordo com o que você acredita. Perfeito? Mas, mano, fechando aqui esse parênteses e já partindo para o segundo ponto, para a gente encerrar esse vídeo. Tu vai fazer ali seu dever de casa, vai analisar a proposta, vai analisar o partido que esse cara tá afiliado. Tu vai fazer todo o seu deverzinho de casa para voltar ali com consciência limpa. Mas você não vai depositar sua esperança nesses caras. Você vai dar a César o que é de César, mas você vai dar a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus nesse aspecto de eleição e de política? A confiança suprema. A total confiança. Tá bom? E aqui é o ponto que eu quero chegar. A Bíblia nos ensinou como Deus usou líderes para prosperar o povo e para subjugar o povo. E nada disso saiu do controle de Deus.
Olha aqui, ó, presta atenção, cara, a aulinha básica aqui para você de teologia, básica. Básica, básica, básica. Depois que Samuel tá velho, os filhos de Samuel não seguiram os exemplos do pai dele. E Samuel vai passar o bastão para frente para Saul. Você vai ver que ele é antecedido por uma série de juízes. Tô certo, né? Juízes veio antes de Samuel, não veio? Sim. Tá vendo? A minha esposa aqui corrigiu, hein? Não tô falando nenhuma mentira pra você, aula básica. Ele foi antecedido por diversos juízes que salvavam o povo, certo? Perfeito, você sabe, né? Sansão, Gideão, acho que Baraque, vários. Inúmeros. Perfeito? Conforme a maldade do povo de Israel persistiu, conforme eles persistiram no erro, Deus mandou Nabucodonosor executar juízo e levar eles para o cativeiro, perfeito? Tranquilo até aqui, certo? Qual que é o ponto agora? Depois que cumpriu o tempo que Daniel tinha profetizado, que Isaías tinha profetizado, Deus vai libertar de novo o povo. Mas contrariando as estatísticas e o que ele já havia feito antes, ele não levantou um judeu para libertar o povo. Quem ele levantou? Dário, o sírio. Por que ele não levantou um judeu para libertar o povo como ele fez no passado? Fala para mim, pô. Pensa, raciocina. Por que ele não fez da mesma forma que antes? Por que agora ele chama Nabucodonosor de meu servo? Por que ele pega Dário? Por que ele começa agora a usar homens pagãos para poder executar o plano dele? Porque ele está nos ensinando uma lição de que todos os governos estão diante da vontade dele. Perfeito? Então você vai lá, você vai confiar em Bolsonaro e Lula, meu amigo? Você vai acreditar na proposta desses homens, sabendo que eles devem favores para Senado? Explica isso para mim, eu quero que você pense, cara. Então assim, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus é confiança, cara. De que se estamos passando por um momento de dificuldade e de irresponsabilidade fiscal por meio dos governantes e de aprovação de leis que a gente não concorda e vai contra os nossos princípios, nós temos que entender que essa é uma espécie de juízo contra nós. E que cabe a nós confiar de que tudo isso está conforme a vontade de Deus, cara. E que não existe Messias fora de Cristo. Perfeito? Espero que sim. Por isso a importância de você estudar teologia, cara. Para você não ser mais um das pessoas que são usadas para fazer aquilo que os governantes querem. Eu sou engenheiro, já vou encerrar esse vídeo, só quero que você entenda uma coisa, eu sou engenheiro. Aprendi a usar número. E uma das coisas mais claras para mim de entender, tranquilo aqui, é de que eles podem pegar números e dados verdadeiros e usar eles como fundamento para enganar as pessoas. Simples isso. Estatística, número, tudo é possível ser apresentado de uma forma para colaborar com o discurso que eles querem defender, tanto por bem quanto por mal. Perfeito? Então assim, senso crítico. Cumprir o seu dever com responsabilidade ano que vem, 2026? Sim. Mas, mano, confiança em homem, esquece.
Esquece. É Deus, irmão. E você vai ver os homens que serviram a Deus, que confiaram em Deus, prosperando dentro de um cenário inóspito, onde os governos não eram bons, mas eles prosperavam. Perfeito, my friend? Meu querido. Hã? Então tá bom. Fala tchau pra eles aí, mano. Tchau, tchau. Tá rindo de mim, né? Por quê? Sou bobo mesmo? Ah, será que eu posso falar uma coisinha? Pode falar uma coisinha. Ó, o microfone tá aqui. Não? Ah, não, deixa pra lá. Pode falar. Ah, a Mari vai complementar. Fala aí. Dá pra ouvir? Será, né? Acho que dá. Chega pertinho aqui, ó. Não, é que eu acho que infelizmente o cristianismo ficou, os cristãos ficaram muito associados a Bolsonaro, a direita, né? E ficou generalizado. E eu conheço muitas pessoas que também não são, igual você falou, gado, bitolado na direita. Tem os princípios, né? Tem alguns princípios, mas não é assim, sei lá, infelizmente ficou quase que equivalente, né? O cristianismo igual a direita, igual o Bolsonaro e tal. Mas na verdade o cristianismo tinha que ser uma contracultura, não uma subcultura da direita, né? E bom, é isso, a gente tem que pensar fora da caixinha de extremos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O cristianismo é algo à parte, é o que rege nossas vidas. Agora, esquerda, direita, isso tudo são extremismos de política, é outra coisa, nada a ver. Só isso. Tá vendo? Vocês têm que ouvir alguém que tem sabedoria pra falar com vocês, velho. Eu sou só um Zé Mané. Vou fechar esse vídeo com a frase do Billy Graham. Uma vez questionaram ele pela influência que tinha, pela representação que ele tinha no governo dos Estados Unidos. O cara falou pra ele, Billy, por que você não se candidata a presidente dos Estados Unidos? E ele ensinou um princípio. Pega aqui, igual o Pablo Marçal fala, drive mental. Ele falou, cara, eu sou pregador do evangelho. Tô parafraseando, tá? Sou pregador do evangelho, eu não posso me rebaixar a ser um presidente. Entende como a política tá aqui e o cristianismo tá aqui? Entendeu? Então tá bom. Deus abençoe.